Opa, vamos lá. Configuração do robô radical dentro do Hall 4. A gente vai selecionar o robô Hall 4. Vai estar um pouco diferente, tá? Vamos supor que você comprou o robô Hall 4, mas quer usar somente o radical. Então eu vou mostrar para vocês as opções. A gente tem Buy e Sell, que é ordens de compra e ordens de venda. Se eu desativar o Buy, ele vai somente efetuar ordens de venda. Então vou deixar os dois ativados. Temos Edge simultâneo. Se eu deixar ativada essa opção, ele vai ficar sempre abrindo ordens de compra e venda. Ativar Martingale na próxima confluência. O que é essa opção? Se eu ativar ela, ele não vai abrir mais grid. O que é o grid? Né? Ele abre uma ordem de venda e vamos supor que o mercado começou a subir. Então vai dar X pips, X pontos, ele vai abrir outra ordem, entendeu? E assim em diante. Já se tiver marcada essa opção, ele não vai fazer isso. Ele vai abrir uma operação. Se perdeu essa operação na próxima, ele vai abrir com Martingale. E assim sucessivamente. Vamos lá. A gente não vai usar essa opção de fechar a ordem qual confirmação do Hall 4. Eu explico nela essa opção no robô Hall 4, tá bom? Vamos lá. Distância de ordens para o grid. Então, a cada 400 pontos ele vai abrindo outra ordem. Multiplicador de distância. Essa opção não tem no radical mais normal. O que seria? Aqui está 400. Se eu colocar 2, na próxima ele vai abrir com 800 pontos. E assim em diante, que nem como se fosse um martingale. Ele vai aumentando a distância. Então você pode começar com 100, aí a próxima ele abre a primeira operação, aí a segunda operação ele vai abrir com 100 pontos de distância, aí a terceira operação ele vai abrir com 200 pontos de distância porque está multiplicando, aí a quarta operação ele vai abrir com 400 pontos de distância e a quinta com 800, ele sempre vai dobrando a distância. E isso dá uma margem para ele conseguir reverter muito boa. Máximo de ordens abertas, se você deixar... Vamos colocar aqui 15. Ele vai abrir o máximo de 15 ordens de compra e 15 ordens de venda ao mesmo tempo. Caso você não queira, você quer usar o radical sem grid, né? Então você pode deixar 0 ou 1. Deixei 0, ele vai abrir somente uma operação por vez. Ele vai esperar fechar essa ordem para abrir a próxima ordem. Take Profit, Stop Loss, a trava de Take Profit. Coloquei aqui 35. Bateu no Take Profit, ele vai passar 950 minutos travado. Posso destravar, ativar Trailing Stop, pontos e distância, já expliquei sobre isso. Vamos lá falar novamente. A cada 50 pontos, na verdade no primeiro 50 pontos ele ativa o Trailing Stop e depois a cada 30 pontos ele fica puxando o Trailing Stop. Magic Number de compra e Magic Number de venda, beleza? O Spread, a derrapagem, lotes, o lote inicial. Nessa configuração do Hall 4 a gente tem uma coisa bem bacana, que é o lote dinâmico. Aqui, se você deixar falso, ele vai sempre usar lote de 0.01 para iniciar as operações. Se você deixar ativado, ele vai usar essa proporção. No caso, eu coloquei exemplo lote de 0.01 para cada 10 mil. No caso, seria isso. Então, para cada 10 mil dólares, ele vai aumentando 0.01. Se eu deixar 100, para cada 100 dólares, ele usa 0.01. Ou seja, se chegou a 200 dólares, ele vai usar 0.02. O multiplicador do lote do Martingale e o lote máximo. Temos também ordem oposta. O que seria essa ordem oposta? Vamos dizer que ele abriu duas ordens de compra. Se você deixar ativado, a terceira ordem seria uma ordem oposta, seria uma ordem de venda. Isso aqui é uma trava de ciclo para a gente tentar encurralar o mercado e para onde ele seguir a gente vai conseguir fechar no lucro. Eu deixo desativado. Começamos com as estratégias. A gente vai deixar tudo desativado, porque o nosso foco aqui é o radical. Então a gente vem aqui até achar o robô radical. Achamos, temos aqui os modos de operação. 1 padrão, 2 médio, 3 agressivo. A gente escolhe o padrão, ou médio ou agressivo. Ativa o radical e escolhe se vai inverter o radical ou não. Lembrando, o que seria essa opção de inverter? Se ele fosse abrir uma ordem de compra agora... Se tivesse ativado inverter radical, ele iria abrir uma de venda. Beleza? Vamos lá. Temos essa outra opção aqui que não tem no radical mais, que é ativar ordens pendentes. Se você ativar essa opção, ele tem aqui os seus padrões, ele tem um Magic Number diferente, tem um Spread diferente, ele tem seu próprio Trailing Stop, Trailing Step, máximo de ordens abertas, ele tem o valor da distância de pips para abrir a ordem pendente, Stop Loss, Take Profit, deletar a ordem pendente depois de X vela, deletar a ordem pendente depois de X pips. Mas o que é isso? Se você ativar essa opção, ele vai
temos aqui, ó, valor da distância em pips para abrir uma ordem pendente. Vou deixar em 10. Então, a gente tem 3 ordens abertas lá no radical. E vamos supor que na mesma vela, a vela consiga atingir uma distância de 10 pips na mesma vela. Ou então, no máximo, em 3 velas. Se chegar nessa distância de 10 pips, o inverso, vamos supor que está à venda, né? E então a vela começou a subir e bateu 10 pips de distância, ele vai abrir uma ordem de compra. Seria uma ordem pendente, seria para a gente encurralar o mercado. Eu posso diminuir, quero colocar 5. Então vamos lá, estou com uma ordem aberta de venda e vamos supor que na vela, nessa ordem de venda, subiu 5 pips. Na hora que subir 5 pips, já vai ter uma ordem pendente de compra esperando ela, entendeu? Se bater nela, a ordem vai ativar, vai ter o stop loss da ordem, e se passar, caso não abra essa ordem, esteja pendente, passar 3 velas, ela é excluída, e caso você pode escolher uma distância de pips para essa ordem pendente ser excluída. Se der aí 30 pips e não abrir essa ordem pendente, eu quero que ela seja excluída. Eu não sei se vocês conseguiram entender, isso aqui é para encurralar o mercado também, entendeu? Então você está operando lá e você pode colocar aqui uma distância de 10, que vai dar 100 pontos. Então, caso o mercado ande 100 pontos, o contrário das suas ordens, já vai ter uma ordem pendente lá esperando para pegar o mercado, entendeu? Temos aqui o horário. Se você deixar 25, ele vai operar todas as horas. Se você definir um horário, da 1 às 3, ele vai operar somente esse horário. E se você usar a trava, quando chegar nesse horário final, ele vai fechar todas as ordens em aberto. Eu não gosto, eu deixo falso para eu mesmo poder controlar minhas operações. Os dias da semana para ele operar, se você quer fechar as ordens pendentes, as ordens em aberto, quando chegar no dia você deixa verdadeiro, caso não você deixa falso. Vamos supor, eu não quero que opere na sexta-feira, mas da quinta para sexta ficou aí 5 ordens em aberto. Se você deixar verdadeiro, ele vai fechar todas as suas operações, isso pode te dar um prejuízo. Gerenciamento da conta, são as posições em aberto. Temos essa opção aqui que não tem no Radical mais, que é somente do par ou todos os pares. É a opção de somar tudo. Aqui, se você ativar fechar no lucro por porcentagem, a cada 1% da banca, ele vai fechar todas as operações. Mas se tiver falso, vai ser somente do par de moeda. Não, eu quero que seja da minha banca em geral. Então, se chegar a 1% da sua banca total, ele vai fechar as operações. A mesma coisa, prejuízo. Chegou 20% de prejuízo da minha banca total, fecha as operações. Não, eu quero somente do par de moeda. Então, deixa isso aqui falso. As notícias, se você ativar, você escolhe alto, médio e baixo impacto. Escolhe o tempo de minuto de bloqueio antes e bloqueio depois. Aqui é o painel 1 e o painel 2. Eu deixo sempre falso se você for fazer algum backtest. Beleza? Eu fiz um backtest aqui, uma banca de 500, aqui no caso 3 anos e poucos meses. E vamos ver, ele deu um rebaixamento um pouco alto, 42%. Negociações com lucro de 82%, está excelente. Se você verificar ganhos consecutivos, ele teve 55 ganhos consecutivos e perda consecutiva somente 4. Qualidade de modelamento de 99%, 0,90%, e o lucro líquido de mais ou menos 100 e poucos por cento. Então ele fez uma média de 35% ao ano. É um resultado bacana. É isso aí.